posse de Alexandre de Moraes na presidência do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foi o grande ato desta semana que passou. Um ato em defesa do sistema eleitoral e da democracia. Bolsonaro compareceu, mas ficou completamente isolado. Estavam lá 4 ex-presidentes, lado a lado: Temer, Lula, Dilma e Sarney. Fernando Henrique não foi por questões de saúde, mas mandou uma carta também em apoio ao TSE. Além de governadores, prefeitos, juízes, ministros do Supremo, presidente da Câmara e do Senado. Foi um grande ato político. Um discurso muito forte de Alexandre de Moraes. Ele é ministro do Supremo, ele comanda aquelas investigações contra as ameaças bolsonaristas à democracia. E vocês sabem que o TSE tem um sistema de rodízio, né? Cada hora um assume a presidência. Agora foi o Alexandre de Moraes. É um ato que normalmente passa batido, ninguém dá muita atenção, mas como nós estamos sob ameaça de golpe, essa posse se tornou bastante importante. Alexandre de Moraes defendeu as urnas, lembrou que no passado, com o voto impresso, aí sim havia fraude. Disse também que o TSE vai ser rápido e implacável com fake news. E falou que a democracia deve servir também para diminuir as desigualdades, combater a fome. A gente vai assistir agora um trecho em que Alexandre de Moraes foi aplaudido de pé por quase todos os presentes. E hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República. E a força da democracia como o único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. As imagens deixam claro que Bolsonaro foi o único na mesa que não aplaudiu o discurso em defesa da democracia. Ao final do evento, Lula foi tratado como estadista, cumprimentado, e Bolsonaro ficou completamente isolado. Os assessores dele disseram que o presidente ficou irritado porque ele acha que caiu numa cilada, porque ouviu um discurso em favor da democracia. Deveria ser normal, né? Mas para ele não é. Bem, no dia seguinte, uma notícia preocupante. Vazou a troca de mensagens entre empresários bolsonaristas num grupo de WhatsApp. Empresários de companhias importantes, empresas grandes. Muito grave. Conversas privadas, mas há um flagrante de defesa de um ato criminoso. Rasgar a Constituição, implantar uma ditadura. A gente tem aqui a manchete, saiu no site Metrópolis. Eu vou ler alguns trechos. Olha só. Empresário José Cury, proprietário do shopping Barra World. Abre aspas. Eu prefiro um golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Fecha aspas. Ou seja, ele está assumindo que quer uma ditadura porque isso não vai atrapalhar tanto assim os negócios. Ivan Vrobel, proprietário da W3 Engenharia, uma construtora no Rio de Janeiro. Eu quero ver se o STF tem coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica com as tropas aplaudidas pelo público. Então eles estão jogando tabelinha com esses setores militares que querem fazer uma provocação mesmo. Bom, o senador Randolfo Rodrigues foi ao STF e pediu a prisão dos empresários golpistas. Vamos ver se Alexandre de Moraes vai conseguir, vai ter coragem, né, para enquadrar esses empresários aliados de Jair Bolsonaro. O Exército anunciou que está cancelando o tradicional desfile no centro do Rio, na Avenida Presidente Vargas, a parada militar. Mas vai fazer um ato na praia de Copacabana, onde o Bolsonaro deve estar, em 7 de setembro. Ou seja, vão usar as Forças Armadas para um ato eleitoral? Pode isso? Além de ser uma ameaça também clara à democracia.
É estranho, parece uma armação para gerar tumulto mesmo. Bem, a campanha começou oficialmente nesta semana. Bolsonaro foi a Juiz de Fora, onde sofreu aquela facada de 2018. A esposa dele, Michele, está sendo bastante usada na campanha para falar de religião, atacar os adversários, usando o discurso religioso. Lula esteve na porta de fábrica no ABC Paulista. Subiu num caminhão, relembrou os tempos de sindicalista, prometeu reindustrializar o Brasil. Foi uma semana com muitas pesquisas novamente, pesquisas que todas elas confirmaram a liderança de Lula nesse momento na campanha eleitoral. O IPEC, que é o antigo IBOP, e a Quest, 2 institutos, trouxeram 12 pontos de vantagem no primeiro turno para Lula. Ele está no limite, com esse resultado, para vencer em primeiro turno, sem precisar de um segundo turno. Mas é ainda duvidoso o que pode acontecer. Importante é que Bolsonaro, apesar de estar atrás, 12 pontos atrás em média, ele segue a abrir vantagem entre os evangélicos, o que significa que esse discurso de pregação religiosa está fazendo algum efeito entre os evangélicos, que representam cerca de 25% da população brasileira. Então está fazendo mais efeito o discurso religioso do que o Auxílio Brasil, que subiu para R$600. As outras candidaturas de Ciro Gomes, Simone Tebet, seguem com dificuldades para decolar. Ciro deu uma entrevista num programa tradicional de TV em São Paulo, Roda Viva, acabou se desentendendo com jornalistas, né? Enquanto Simone Tebet, por outro lado, tem dificuldades, inclusive, para garantir apoio do partido dela, o MDB, que em algumas sessões no Brasil prefere apoiar o Lula, em alguns estados, né? Prefere apoiar o Lula já no primeiro turno. Simone Tebet e Ciro, então, com dificuldades, e a eleição vai ficando mais polarizada entre Lula e Bolsonaro nesta primeira semana. Na semana que vem, acontecem as sabatinas na TV Globo. Importante. A cada dia, um candidato é entrevistado ao vivo no estúdio do Jornal Nacional. Então é um momento assim em que eles são colocados à prova realmente. E só no fim de agosto é que deve acontecer o primeiro debate entre os principais candidatos, aqueles com representação na Câmara. Dia 28 de agosto é um pool. Bandeirantes, TV Cultura, o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL promovem esse primeiro debate no fim de agosto, com a campanha eleitoral avançando no Brasil e a gente de olho nos candidatos aqui no Tempero da Notícia.